Nos últimos 30 segundos, enquanto você começou a assistir este vídeo, seu cérebro tomou aproximadamente 1000 decisões que você nem percebeu. Onde focar os olhos, como processar minha voz, que memórias ativar, que emoções sentir. Exceto que essas decisões não foram realmente suas. Foram comandos pré-programados rodando em segundo plano, como um software que você nunca instalou conscientemente. E isso é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais sombrio que está acontecendo com você neste exato momento. Existe um vírus mental circulando há décadas, infectando bilhões de pessoas, e você provavelmente é uma delas. Não estou falando de teoria da conspiração. Estou falando de neurociência pura e simples. Seu cérebro foi hackeado. Seus pensamentos não são mais seus. E o pior de tudo é que você nem percebeu quando isso aconteceu. Sabe por que você clica em só mais 5 minutinhos e de repente se passaram 2 horas? Por que você compra coisas que não precisa? Por que você se sente ansioso quando fica longe do celular? Isso não é falta de força de vontade. É malware mental rodando em background, consumindo sua energia psíquica sem você autorizar. E se você quer entender como funciona esse sistema que sequestrou sua mente, se inscreva no canal agora, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai fazer você questionar tudo o que você acredita sobre suas próprias escolhas. Deixa eu te contar uma história real que vai te arrepiar. Em 2010, um programador chamado Richard trabalhou durante 3 anos no desenvolvimento de algoritmos para uma das maiores redes sociais do mundo. A função dele? Criar formas de manter as pessoas grudadas na tela pelo maior tempo possível. E ele era genial nisso. Mas aí aconteceu algo que mudou completamente a perspectiva dele. Numa tarde de quinta-feira, ele percebeu que havia perdido 4 horas rolando o próprio aplicativo que ajudou a criar. 4 horas da vida dele evaporadas. E foi nesse momento que ele entendeu. Ele não estava apenas criando produtos, estava criando drogas digitais. Richard me contou que o processo de vício comportamental é matemático. Primeiro, você cria uma necessidade artificial. Depois, oferece alívio temporário. Em seguida, remove o alívio e intensifica a necessidade. É um ciclo viciante que explora vulnerabilidades neurológicas que existem há milhões de anos. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem dormir. Isso não acontece apenas no digital. Esse mesmo padrão está operando na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua carreira, até mesmo na forma como você enxerga a si mesmo. Você foi programado para ser um consumidor compulsivo de experiências, produtos, validação e distração. Pensa comigo. Quantas vezes hoje você já checou se alguém curtiu sua foto? Quantas vezes você comprou algo para se sentir melhor? Quantas vezes você procrastinou uma tarefa importante navegando em coisas irrelevantes? Cada um desses comportamentos é uma linha de código do malware rodando na sua mente. E olha só como isso é perverso. O sistema foi desenhado para parecer que as escolhas são suas. Você acha que está no controle, mas na verdade está seguindo um script. É como aquele filme em que o protagonista acha que está vivendo livremente, mas na verdade está numa simulação. Exceto que aqui não é ficção. Vou te dar um exemplo brutal que vai doer. Lembra da última vez que você decidiu mudar de vida? Talvez foi no ano novo, talvez no aniversário, talvez numa segunda-feira aleatória. Você fez uma lista de metas, baixou aplicativos de produtividade, comprou um caderno novo, talvez até postou no Stories sobre sua nova versão. E o que aconteceu? Em 2 semanas você estava fazendo exatamente as mesmas coisas de antes. Por quê? Porque você tentou mudar o comportamento sem desinstalar o malware. É como tentar correr mais rápido com uma pedra amarrada no pé. O problema não é sua velocidade. É o peso que você nem percebe que está carregando. Jung dizia uma coisa devastadora. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Traduzindo, enquanto você não identificar os programas mentais que controlam você, vai continuar repetindo os mesmos padrões e achando que é só azar ou falta de disciplina. Mas tem algo ainda pior que isso. O malware não ataca apenas seus comportamentos, ele ataca sua identidade.
Ele faz você acreditar que você é suas compulsões, que você é preguiçoso, que você é indisciplinado, que você é ansioso por natureza. E isso é uma mentira devastadora. Você não é seus vícios, você não é seus medos, você não é suas procrastinações. Essas são apenas distorções de software rodando num hardware perfeitamente funcional. O problema não é você, é o sistema operacional que instalaram na sua mente sem sua permissão. E aqui vem a parte que vai incomodar. Quem instalou esse sistema? A resposta é todo mundo. Seus pais, sem querer, instalaram programas de medo e limitação que herdaram dos pais deles. A escola instalou programas de conformidade e competição tóxica. A mídia instalou programas de escassez e comparação social. As empresas instalaram programas de consumismo compulsivo. Não foi uma conspiração organizada, foi pior. Foi um contágio cultural passado de geração em geração, evoluindo e se adaptando, para ser cada vez mais eficiente em manter você numa roda viva de insatisfação produtiva. Mas calma, respira fundo. Porque se existe malware, também existe antivírus. E é exatamente isso que vou te ensinar agora. A primeira coisa que você precisa entender é que desinstalar malware mental não é questão de força de vontade, é questão de técnica. E a técnica mais poderosa que conheci veio de uma fonte inesperada: hackers éticos. Em 2017, eu estava numa situação devastadora. Trabalhava 12 horas por dia, ganhava bem, mas estava completamente vazio por dentro. Dormia 4 horas, acordava ansioso, tomava 3 cafés antes do meio-dia e passava os fins de semana recuperando energia para repetir o ciclo. Eu achava que era produtividade. Na verdade, era um malware chamado Workaholic, rodando em loop. Foi quando conheci Marcos, um ex-hacker, que havia se tornado consultor de segurança digital. Mas a especialidade dele não era proteger computadores, era proteger mentes. Ele me ensinou algo que mudou completamente minha percepção da realidade. Ele disse: todo malware tem uma assinatura, um padrão repetitivo que você pode identificar se souber onde procurar. E uma vez que você vê o padrão, você pode quebrar o ciclo. A técnica que ele me ensinou é brutal na simplicidade. Chama-se auditoria mental em tempo real. Durante uma semana, toda vez que você tomar uma decisão, qualquer decisão, você vai se perguntar: quem realmente tomou essa decisão? Fui eu ou foi um programa automático? Parece simples, mas é devastadoramente eficaz. Porque pela primeira vez na vida, você vai começar a ver os programas rodando. Vai perceber que pega o celular sem decidir conscientemente, que compra coisas por impulso, que procrastina por medo, que busca validação externa, porque há um programa interno gritando que você não é suficiente. E aqui está o paradoxo libertador. No momento que você vê o programa, ele perde 50% do poder sobre você. É como descobrir que o monstro no armário era só uma sombra projetada na parede. Mas tem um segundo nível dessa técnica que é ainda mais profundo. Depois de identificar os programas, você precisa rastrear quando eles foram instalados. Porque todo malware mental tem um ponto de origem, uma experiência traumática, uma crença limitante que você internalizou, um medo que se cristalizou em comportamento automático. Deixa eu te dar um exemplo pessoal que vai te ajudar a entender. Aos 7 anos, eu estava numa apresentação escolar e errei uma palavra na frente de toda a turma. Todo mundo riu. Naquele momento, meu cérebro instalou um programa. Exposição pública é perigosa. Evite a todo custo. Durante 20 anos, esse programa rodou em background, sabotando oportunidades, me fazendo recusar convites para falar em público, me mantendo numa zona de conforto que, na verdade, era uma prisão dourada. Eu achava que era introversão natural. Na verdade, era um malware de proteção desatualizado. Quando finalmente identifiquei o programa e rastreei sua origem, algo mágico aconteceu. Consegui separar a experiência passada da realidade presente. Consegui ver que o medo de uma criança de 7 anos estava controlando as decisões de um adulto de 30. E aí vem a parte mais poderosa. Você pode reescrever o código. O cérebro humano tem uma característica incrível chamada neuroplasticidade. Isso significa que você pode literalmente reprogramar circuitos neurais através de repetição consciente.
Mas a maioria das pessoas faz isso errado. Tentam instalar programas novos por cima dos antigos. É como tentar instalar um sistema operacional novo sem formatar o disco rígido. A técnica correta é o que os programadores chamam de Factory Reset Mental. Primeiro, você identifica e remove o malware. Depois instala o programa novo. E isso requer um processo específico que vou te ensinar. Passo 1. Isolamento do programa. Durante 3 dias, toda vez que o comportamento automático tentar rodar, você para e diz em voz alta: programa detectado, execução cancelada. Parece ridículo, mas funciona porque quebra o ciclo inconsciente. Passo 2. Substituição ativa. No lugar do comportamento automático, você executa conscientemente o comportamento que deseja. Não é sobre suprimir o antigo. É sobre sobrescrever com algo novo. Passo 3. Reforço neural. Você repete o novo comportamento durante 21 dias consecutivos, criando um novo pathway neural que seja mais forte que o anterior. Mas aqui está o que 99% das pessoas faz errado. Tentam mudar tudo ao mesmo tempo. É como tentar atualizar todos os softwares do computador simultaneamente. O sistema trava. A estratégia correta é atacar um programa por vez. E sempre começar pelo mais básico. Se você tem malware de procrastinação, de ansiedade social e de vício digital rodando simultaneamente, você começa pelo que está causando mais dano imediato. Marcos me ensinou uma regra ouro. Sempre ataque o programa que está sugando mais energia, porque quando você libera essa energia, tem combustível para atacar os outros. E agora eu vou te contar o segredo que as empresas de autoajuda não querem que você saiba. A razão pela qual 90% dos livros de desenvolvimento pessoal não funcionam é porque eles focam em instalar programas novos, sem remover os antigos. É como tentar encher um balde furado. Por mais água que você coloque, sempre vai vazar. O verdadeiro trabalho não é se tornar uma pessoa nova. É remover as camadas de condicionamento que estão escondendo quem você realmente é. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais se forçar a ter disciplina. Você não precisa mais lutar contra seus impulsos, porque você removeu os programas que criavam esses impulsos. Mas tem um obstáculo final que você precisa enfrentar. E esse é o mais difícil de todos, porque não é técnico, é emocional. Quando você começa a se libertar do malware mental, as pessoas ao seu redor vão resistir. Elas vão dizer que você está mudando demais, que está se achando, que estava melhor antes. E isso vai mexer com você, porque esses comentários vão ativar programas antigos de aprovação social. Mas aqui está a verdade brutal que você precisa aceitar. As pessoas que te criticam por evoluir são pessoas que estão presas nos próprios malwares, e elas precisam que você permaneça no mesmo nível para se sentirem justificadas na própria estagnação. Nietzsche passou 10 anos sozinho nas montanhas e descobriu algo devastador sobre a natureza humana. A maioria das pessoas prefere a familiaridade do sofrimento à incerteza da transformação. Elas vão sabotar sua evolução, não por maldade, mas por medo de ficarem para trás. E é nesse momento que você vai enfrentar a escolha mais importante da sua vida. Você vai escolher a aprovação dos outros ou a autenticidade de si mesmo. Vai escolher a paz social ou a guerra interna necessária para se libertar? Porque não tem meio termo. Ou você aceita o malware e vive uma vida automatizada, previsível e segura. Ou você remove o malware e aceita a responsabilidade assustadora de tomar decisões conscientes sobre quem você quer ser. E aqui está o ultimato existencial que vai definir os próximos 10 anos da sua vida. Você tem uma janela muito pequena para tomar essa decisão, porque quanto mais tempo você passa rodando os mesmos programas, mais difícil fica removê-los. O cérebro interpreta a repetição como importância, e comportamentos automáticos se tornam identidade fixa. Se você tem entre 20 e 30 anos, tem aproximadamente 5 anos para fazer essa transição antes que os padrões se cristalizem definitivamente. Se você tem entre 30 e 40, tem 2 anos. Se você tem mais de 40, tem 6 meses. Não estou tentando te pressionar. Estou te dando dados neurológicos.
Depois desses períodos, a mudança ainda é possível, mas requer muito mais energia e técnicas muito mais avançadas. Então, aqui está a sua escolha. Você pode fechar este vídeo, voltar para a sua vida automatizada e fingir que não ouviu nada disso. Vai dar certo por um tempo. Até que um dia, daqui a 10 anos, você vai estar na mesma situação, só que mais velho e com menos energia para mudar. Ou você pode aceitar que sua mente foi hackeada, que você está rodando programas que não escolheu conscientemente, e decidir que vai fazer algo a respeito. Se você escolher a segunda opção, a primeira coisa que precisa fazer é se inscrever neste canal e ativar o sininho. Porque o que compartilho aqui não é autoajuda genérica. São técnicas específicas de reprogramação mental baseadas em neurociência, filosofia estoica e engenharia reversa de sistemas psicológicos. Nos próximos vídeos, vou te ensinar como identificar cada tipo específico de malware mental, como removê-los um por um, e como instalar programas que realmente servem aos seus objetivos conscientes. Mas primeiro, você precisa tomar uma decisão. E não pode ser uma decisão automática, baseada em impulso ou procrastinação. Tem que ser uma decisão consciente, deliberada, assumindo total responsabilidade pelas consequências. Quem você vai ser nos próximos 5 anos? A versão automatizada de si mesmo, respondendo a estímulos como um rato de laboratório? Ou a versão consciente, tomando decisões deliberadas baseadas em valores que você escolheu conscientemente? A escolha é sua, mas saiba que não escolher também é uma escolha, e ela tem consequências. E já que você chegou até aqui, deixa eu te fazer uma pergunta que vai assombrar você pelos próximos dias. Se alguém tivesse acesso total à sua mente pelos últimos 12 meses, que programa eles diriam que você está rodando? Que padrões eles identificariam? Que vícios, medos e compulsões eles mapeariam? Essa pessoa não precisa ser ninguém de fora. Pode ser você mesmo, fazendo uma auditoria honesta da própria vida. Pode ser você parando por 5 minutos para olhar os próprios comportamentos, com a curiosidade de um cientista e a honestidade de um juiz. E se você quer descobrir segredos ainda mais profundos sobre como sua mente funciona, tem 2 vídeos que vão explodir sua percepção da realidade. O primeiro fala sobre a prisão invisível do ego, como você criou uma identidade falsa que está limitando seu potencial real. O segundo revela o algoritmo secreto do medo, como seus medos foram programados e como você pode reprogramá-los. Esses vídeos contêm revelações que vão te fazer questionar tudo o que você acredita sobre si mesmo. São oportunidades únicas de conhecer realidades paralelas que existem dentro de você e que foram bloqueadas por anos de condicionamento social. Mas aviso, uma vez que você vê essas verdades, não tem como desvê-las. Sua vida vai mudar e você vai se tornar responsável por essa mudança. Então, se você está pronto para descobrir quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de programação mental, clique nesses vídeos agora, porque sua transformação não vai esperar você estar preparado. Ela vai acontecer no momento que você decidir que merece mais do que uma vida no piloto automático. A escolha é sua. O momento é agora. E o futuro que você criar nos próximos meses vai determinar se você vai passar os próximos 10 anos vivendo ou apenas existindo. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos começar a guerra mais importante da sua vida. A guerra pela liberdade da sua própria mente.